boa tarde a todos e a todas. Obrigado por estarem aqui. É um dia difícil, de greves e de lutas diárias. É um fim de um dia com alguns constrangimentos. Pelo menos temos um tempo razoável, já não é bom. Portanto, embora um bocadinho frio. A ideia deste ensaio, portanto, também é mais um trabalho que surgiu mais ou menos por causa da... Não surgiu bem por causa da pandemia, mas foi feito por causa da pandemia porque deu-me tempo, a gente tinha que ficar em casa, não é? Portanto, durante a pandemia, não sei se fizeram muitos filhos ou não, mas muitas crianças, mas parece que apareceram, que houve alguma criação ou alguma criatividade. As pessoas não tinham nada que fazer e portanto, fizeram alguma coisa. E isto eu também tinha algumas ideias e já tinha, aliás, há um esboço desta obra que já tinha sido também editada e pareceu uma altura de sintetizar aquilo que são as minhas ideias mais ou menos finais, porque também sobre o que eu considero, uma vez que uma boa parte da minha vida foi ganha como um professor, portanto, já não foi toda, mas foi uma parte boa, a maior parte. Já me dedico ao ensino há uns, sei lá, à volta de 30 anos, e era tempo de sintetizar este percurso. Nunca sou de facto, como a escola para mim não faz muito sentido no modelo em que ela está, a chamada escola de massas, e tentei e tento criar, não é criar porque eu não sou eu para criar não tenho grande jeito, pelo menos ter algumas ideias sobre aquilo que a escola é, aquilo que foi e o que deve ser no futuro, porque o futuro, como sabem, vai trazer uma revolução grande em termos de ensino e de aprendizagem, porque mais que não fora, porque as profissões vão acabar, portanto, mas eu não estou a dizer nada de novo. O Agostinho da Silva nos anos 80 dizia que as profissões iam acabar e vão mais ou menos, uma boa parte delas, ou quase todas elas vão acabar, portanto, e é preciso de facto pensarmos no que vamos fazer à garotada, portanto, que eles vão continuar a precisar de estar em algum lado, portanto, não podem andar à solta. Um dos motivos também, porque se veja a escola, as pessoas falam muito da escola e tal, porque de facto foi um elevador social durante séculos. Não, séculos também não é bem assim, é o último século. Mas um dos motivos porque a escola apareceu também é um motivo egoístico, portanto ela também se impôs porque não havia onde deixar os meninos e as meninas, portanto, porque os pais e as mães tinham de trabalhar, não é? E arranjaram uma coisa que chamaram escola, portanto, que dizem que vão para lá aprender umas coisas, não sei quanto, tal qual como o ensino, aquilo que se chama o ensino pré-primário, não é? Não devia existir, é das coisas mais idiotas que o mundo inteiro, não é só em Portugal, inventou, é o ensino pré-primário. O ensino pré-primário não serve para coisa nenhuma, a não ser para estarem lá as crianças, portanto guardadas, de certo modo, e protegidas, não serve para mais nada. Elas devem lá estar, não se lhe pode dizer que estão no ensino, não se devia poder dizer que estão no ensino. Ainda a semana passada, ou há 2 semanas, o meu neto mais novo, tem 4 anos, perguntaram-lhe assim: olha lá, então, estás a gostar da escola pré-primária? E ele diz uma coisa parecida a isto: só se fazem riscos, portanto está tudo dito. Portanto, o miúdo com 4 anos está na escola a fazer riscos. Para fazer riscos não é preciso ir à escola, portanto, risca-se em casa. Portanto,
desde que se possa, naturalmente. O que aqui se tenta mostrar é que nós, aqui o título é Educação Estética. Há uma menina que me questiona sempre onde é que eu vou arranjar títulos tão bonitos para os meus livros. Eu aprendi com o Lobo Antunes, quando lhe perguntam de onde é que lhe vem a inspiração para os títulos, ele explica que são poemas ou são frases da Bíblia, eu não sei quando. Eu faço o mesmo, portanto, o Escolas para Quê é a imersão de um título que o Jorge Gusdors fez do ensaio dele sobre professores para quê, portanto, Escolas para Quê. O Educa o Teu Filho e Forma-o Bem é uma frase que vem no livro da sabedoria, acho eu, portanto, fui lá buscar a frase. E este aqui, Educação Estética, e o belo enquanto manifestação do bem, a parte baixa é do Platão, portanto, eu não tenho aqui, sou um mero reprodutor daquilo que já foi feito, portanto, não tem mais nada senão isso. Desse ponto de vista, o que é que aqui tento mostrar? Tento mostrar que nós que temos uma função que é comum a todos e que não é intelectual. Intelectual também é comum a todos, mas é diferenciada. Mas há uma que é comum, que tem uma comunidade, digamos assim, muito maior, que é a sensitiva ou a sensível, como quiserem, que normalmente se chama estética. Portanto, o que é a estética? Também não é nada de especial. A estética é o conhecimento que nos chega através dos sentidos, é isso que significa, e é por isso que ela nunca foi valorizada, ou não foi valorizada escolarmente, porque acham que os sentidos, do ponto de vista, que perdem sempre ao intelectual. E como a escola é virada só para, ou era, e continua a ser, mas agora tem algumas nuances, é virada só para o intelectual, o sensitivo, a parte sensível, nem estava. Portanto, era sempre obnubilada, ou esquecida para todo lado. Agora temos que fazer, acho eu, temos que fazer o percurso inverso. A parte intelectual, as pessoas já não vão precisar desenvolver o intelecto, não vão precisar de produzir máquinas, como é que é, dar aulas, fazer uma série de coisas, vão ter que se ocupar com as faculdades que Deus lhe deu, como diz o outro, portanto, e a escola, de certa maneira, vai ter que cumprir um papel diferente. E a proposta é essa, portanto, ele começa, não traz aqui nada de novo, ele começa apresentando mais ou menos o primeiro projeto de educação estética, que é do Chile, portanto, ele escreveu uma série de cartas lá ao presidente da altura, aquilo que hoje é a Alemanha, dizendo que, bom, nós estamos a formar gente e tal, muito competente, muito capaz, mas muito má, digamos assim, estamos a formar bons técnicos, mas mais pessoas. E só podemos formar boas pessoas e bons técnicos ou fazer dos técnicos boas pessoas, se não insistirmos tanto na parte intelectiva ou intelectual e privilegiarmos também a parte sensitiva ou aquilo que são os nossos dons, as nossas qualidades, aquilo que nos dá, que nos pode trazer uma ligação maior com o meio e com os outros, porque também a ideia dele não era só dizer que nós podemos ter só melhor, que a capacidade de sermos melhores cidadãos também passa pela capacidade de nós desenvolvermos melhor a nossa sensibilidade partindo dos nossos 5 sentidos, pronto, a partir daí. E depois tem alguns desafios, portanto, começa com uma crítica, não, hoje fala-se muito na questão das selfies, da beleza e não sei quanto. Essa questão é tão velha quanto o mundo quase, porque está no mito de Narciso, com que começa, com que eu fiz questão de começar, portanto até o descrevi de uma forma mais longa,
Hoje não pensem lá que estamos aqui no mundo novo, não é? Portanto, porque a questão da beleza e de um certo egocentrismo exacerbado, e isso é tão velho como a humanidade, portanto não é nada de novo agora. O que é que faltava ao nascido? Faltavam os telemóveis, pois, mas tinha água, não se espelhava na mesma, portanto servia-se da água, portanto não é preciso. Nós hoje temos a tecnologia, mas não é propriamente. A tecnologia traz muitas coisas, digamos assim, multiplica as coisas e torna-as mais visíveis, mas não as torna novas, nem as torna. Não há nada de novo. É difícil encontrar coisas novas à face da Terra. Portanto, estas questões para mim são cada vez mais óbvias. Portanto, mesmo o Platão, que é considerado, se passarmos àquela coisa de que se o Sócrates é ou não é, o Sócrates a gente não sabe o que é, porque o Sócrates nunca fez nada. Portanto, nunca escreveu nada. Há duas versões do Sócrates, uma é do Platão e outra do Xenofonte. Portanto, a que vingou foi a do Platão. É essa, o Sócrates que conhecemos, é o Sócrates de Platão, que normalmente se conhece. Ou só os estudiosos, ou os mais perspicazes é que vão lá confrontar, digamos assim, as coisas. E ele já percebia que o homem, a formação humana precisa do verdadeiro, ou seja, o verdadeiro conferido na realidade, o científico, o belo, portanto, conferido na realidade, se quisermos, na harmonia, e o justo, ou a justiça, conferida na realidade, na prática cotidiana, que nos obriga mais ou menos a respeitarmos uns aos outros. Eu não estou a perceber. Ninguém está também a dizer mais. Esta vida em comum, eu agora digo muito nas aulas, que agora que é mais trazida cá para fora, porque o Papa Chico anda sempre com a vida em comum. A vida em comum é isto que o Platão estava a dizer. Portanto, também não tem mais nada. Digamos, duas palavras dizem o que ele dizia em três, basicamente. A junção destas duas palavras, da vida em comum, que é um pouco, que já se tentava, ou que a escola tenta com esse chavão da cidadania, que é mais político do que social, digamos assim, enquanto a vida em comum implica, digamos assim, um universo maior. É a mesma coisa com alcance diferente. Pronto. Depois tento também. Eu sou um crítico da modernidade e aproveito muito o Baudelaire, que é um homem que é só um pouco conhecido, ou quase só conhecido pela poesia, mas o Baudelaire tem, para mim, dos ensaios mais extraordinários. A crítica que ele faz à modernidade são coisas um bocado em diálogo, em contra-diálogo com o Rousseau, são coisas de uma atualidade terrível. E tem essa vantagem, é um poeta, o livro está cheio, tem muita poesia, porque eu, de facto, gosto de escrever num registro de interartes, digamos assim, e tem... Aliás, ele começa com um poema do Franco Alexandre, que eu fiz questão de pôr aqui. Eu fui aluno do Franco Alexandre e agora quase todos os meus livros têm um poema dele que eu adoro, a poesia do Franco Alexandre, e faço-lhe aqui, que era uma pessoa um bocado rude e daqueles professores da antiga, mas que de facto a mim fascinou-me. Eu tinha 22 ou 23 anos e até hoje, não só pela poesia que ele de facto faz com alguma qualidade, mas também pelo que representou, não como professor, que era um péssimo professor, mas se calhar eu também sou, portanto aí se calhar coincidimos, mas como, lá está, as pessoas, para nos deixarem alguma coisa, para nos deixarem um rastro na nossa vida, não precisam de ser
admiradas, ou o melhor de, ou isto ou aquilo. Há outras coisas, outros percursos, outras maneiras de nos tocarem. Depois tem a questão, esse capítulo, o segundo capítulo, acho eu, a expressão da criatividade mostra um pouco como algumas correntes artísticas são responsáveis pela transposição, digamos assim, do que era a época para um plano mais social, ou essa tentativa, pelo menos. E abunda um pouco, de facto, a questão das artes plásticas, da pintura, portanto, o modelo aqui é mais usado, de facto, é mais, se quiserem, na história da arte, até por uma questão de se perceber melhor, porque as histórias da arte normalmente fazem esse percurso, portanto, e ligam a criação a cada percurso em que as leituras se deram. E isso acho que é importante. Ela chega até aqui, chega ao surrealismo, que é dos movimentos, de facto, que eu mais gosto. Estou-me sempre a criticar como é que se pode gostar do surrealismo. Portanto, uma vez um colega dizia: aquilo é pintura de crianças. Qualquer criança é surrealista. Se calhar. E depois, o outro capítulo, o Elogio do Sensível, mostra um pouco como nós somos tocados e fomos tocados ao longo da existência por essa parte mais interior, portanto, e até tem, suponho que aqui estão sempre a falar dos medievais que não ligavam nada, ou que contestavam muito a influência que os sentidos tinham na vida das pessoas, nomeadamente que não sabem por causa do pecado que é normalmente que o catolicismo desenvolveu, aquela ideia de que, enfim, o corpo é uma coisa, é a fonte do pecado, e se quisermos ser boas pessoas, virtuosas e fazer o bem, só podemos ligar ao espírito. Isso é uma coisa que a mim sempre me fez um bocado de confusão e não é verdadeiro, porque até tem uma citação do Santo Agostinho, daquele que é um dos principais teóricos do cristianismo, e como ele chegou a Deus, como sabem, Santo Agostinho chega a Deus muito tarde, portanto, eu costumo sempre contar aquele episódio que ele conta, não sou eu que conto, eu reproduzo nas Confissões. O Santo Agostinho era uma pessoa pouco recomendável quando era jovem. Ele só se converteu por volta quase dos 40 anos. E era uma pessoa, como se diz lá para os nossos lados transmontanos, muito mulherengo. Portanto, e ele sabia, eles já faziam na altura, do século IV ou V, os votos de castidade, e ele então punha-se a rezar ao Senhor, que estava quase, e dizia ele para o Divino: Senhor, dai-me a castidade, mas não já. Portanto, ele sabia que ia ser casto, mas não naquela altura, ainda não era a altura ideal, já tinha quase 40 anos na altura. É verdade que ele morreu tardíssimo também, com 80 e tal anos, uma coisa assim. Portanto, estão a ver, isto pode parecer, mas isto nem sequer é contar, isto está mesmo nas Confissões dele. Ele escreve assim, tal qual, num dos capítulos das Confissões. Depois tem a relação, que é um dos problemas da questão da estética com a ação humana, põe-se exatamente naquilo que ela representa, ou que deve representar, e naquilo que significa o que ela representa na nossa ação. Portanto, se pode fazer um poema sobre a guerra, por exemplo, e nós termos pacifistas, se podem fazer iconografias que não caibam no sentido estético, digamos assim, que é socialmente aceito. Por exemplo, dá-se aí vários exemplos, inclusive o daquele do fotógrafo,
eu às vezes vou buscar os exemplos um bocado mais chocantes, digamos assim, do Mapplethorpe. Portanto, o Mapplethorpe tem, os que conhecem a fotografia dele, portanto até esteve aqui exposto há 2 ou 3 anos aqui em Serralves. Tem uma carga erótica e sexual extrema, mesmo numas partes até um bocado violenta. E quando o mundo ocidental, quando expõe essa parte, para não dizer assim, vamos tirar isto, não sei o quê, como nos velhos tempos, essa parte é posta sempre numa salinha ao lado, e para não entrarem os mais sensíveis, nem as crianças, e para evitar que as crianças entrem e vejam aquela parte do trabalho. Mas, por exemplo, as pessoas não percebem, todas as pessoas que criticam isso não percebem que a arte pública, uma boa parte da arte pública, é composta por figuras nuas, portanto de corpos masculinos e femininos nus, e ninguém protesta, percebe? Mas toda a gente lhe causa confusão que o Mapplethorpe tenha feito uma parte da sua das suas fotografias tenham aquele universo. Há algumas contradições, ou por exemplo, os nus, ninguém contesta os nus do Picasso ou do Dalí, mas já se contesta. Por exemplo, o primeiro foi o do, agora esqueço-me do nome do francês, do Courbet. Courbet. E ao que se deve este duplo olhar, digamos assim, sobre basicamente o mesmo objeto. Ou, por exemplo, os governos não proíbem a pornografia, está disponível para toda a gente que queira nos computadores, desde os pequeninos até desde as crianças que têm a idade até aos anciãos à porta da morte ou vai. No entanto, os governos dão-se ao luxo hoje. Se aparecer uma menina de perfil numa rede social ou não sei quanto, e que haja uma pessoa que diga assim: ai, que escândalo, esta menina não pode mostrar o ombro nem o joelho porque está supostamente nua, não se vê nada de nudez a não ser o ombro, o joelho e o tornozelo. Os governos acham que têm o direito de chegar ali: menina, tire daí o seu ombro, o seu tornozelo e o seu joelho. Percebe que são coisas que as pessoas não custa-me imensamente a entender como é que duas coisas que são tão óbvias, não é? Portanto, não se regula o acesso, é livre para tudo. Mas quando a pessoa escolhe ela própria, e nós não somos obrigados a ver a menina no computador, não é o mesmo que fazer uma estátua e pôr lá aqui na rua, percebe? A gente passa e tem que olhar, se não olhar bate na parede, ou não sei quanto, percebe? À internet ou aos canais sociais, vai quem quer, não somos obrigados para já, não somos obrigados a ir. E depois no outro capítulo, que é o mais prático talvez, mostra-se um bocadinho como se pode, o que é que se pode fazer nas escolas ou no ensino para de facto esta uma efetiva ou uma melhor educação estética do ponto de vista oficial. E finalmente o último capítulo, que foi o capítulo que me deu mais gozo a fazer, portanto, a criança como símbolo do mundo a ver. Este capítulo deu um pouco também à Adelina, que está aqui, deu-lhe um pouco, porque já tínhamos, ela é que desenvolveu muito mais isto na perspectiva do Agostinho da Silva, portanto, e eu também, aliás, é como acaba. Portanto, ela acaba com a referência ao trabalho dela e acaba com aquela coisa que é muito bonita, não é? Dizia o Agostinho: todo o objetivo da nossa vida deve ser, quando acabássemos, as pessoas dizerem, não é um poema, portanto, se chegarmos a este estado, pode ser interessante. Nunca lá chegaremos, naturalmente, nós não vivemos no mundo propriamente. O mundo nunca foi uma coisa boa, digamos assim. E depois ele começa, antes disso, começa
com o símbolo e o valor da criança no mundo, o que é que simbolicamente isso significa. É importante a passagem pelo panorama português, porque tem algumas coisas bonitas, tem que alguns poemas e tem que algumas reflexões do Teixeira de Pascoais também que são engraçadas, digamos, e diferentes. Assim, a criança é sempre aquele símbolo da ingenuidade, do futuro, mas tem da criatividade, da disponibilidade. Mas para mim a criança é o símbolo que o mundo não tem limite. Portanto, ele passa a ter limite quando nós deixamos de ser crianças e passamos basicamente a ser adultos. O problema é como é que nós deixamos de ser crianças, que esse é o grande mistério da existência. Não é? Quando é que nós deixamos de ser crianças e passamos a ser adultos, e porque é que nós nunca mais, portanto, aí lá está, a criança, este dito espírito da criança, que vai voltar a viver no adulto. Isso nunca vai acontecer. Eu lamento muito, eu acabo bem, mas não, penso mal. Acho que acabo bem, mas não, acho que isto não é. Isto é poesia, digamos assim, não faz muito sentido. Portanto, mas queria agradecer à Adelina este impulso também que me deu para fazer ou aprofundar a minha reflexão sobre esta coisa da criança. E de uma maneira geral também está ali outra menina, a Helena, que também me ajudou em parte a ir por alguns percursos. Ela já fez um trabalho comigo também, que andou às voltas de umas coisas bonitas que há por aqui, que também me serviu de inspiração depois para eu poder perceber se o meu caminho ou a minha especulação poderia estava no bom sentido, digamos assim, ou num sentido razoável. Portanto, estas duas meninas em especial, eu tenho um agradecimento particular para elas, portanto, porque algumas coisas que estão aqui também se devem a elas. E pronto, eu acho que é tudo. O resto não é que valha muito, mas pronto, é o que a gente pode fazer. Então, minha parte. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa.